de Vieira, Me in the World. Boa noite para quem está aí no Brasil, ou quem está aqui em Barcelona, na Espanha, ou em qualquer lugar do mundo. Bem-vindo à terceira parte do nosso clube de leitura, que estou aqui lendo o livro Prazer em Me Conhecer. Para as pessoas aqui, eu vou ficar virando meu rosto para lá e para cá, porque estou falando também ao vivo no Instagram. Eu já peço desculpa, pessoal do Instagram, se o vídeo acaba um pouquinho antes, que aí tem um limite. E aqui no Facebook eu sigo falando. Boa noite, boa noite. Quem for entrando, vai me falando aí onde que tá, pelo mundo, por aqui e pelo mundo. Bom, para quem ainda não acompanhou, a gente está na terceira parte da leitura desse livro, Prazer em Me Conhecer, que eu tive o orgulho e a honra, o prazer e a felicidade de traduzir. O livro original é esse, Encantado de Conhecer-me. Ah, olha o Naider, meu afilhado lindo e amado. Eu tive o prazer de traduzir esse livro. O Borja Vilaseca é referência, para quem não sabe, em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal aqui na Espanha. E é um experto na ferramenta Eneagrama, que descreve os 9 tipos de personalidade, 9 tipos de pessoas que existem pelo mundo. Que tem, assim, tipo, 7 bilhões de pessoas nessa terra. Só que a gente tem algumas coisinhas em comum, né? Todo mundo tem a sua característica principal, não tem ninguém igual a ninguém, nem gente que é gêmeo idêntico, né? Eu tenho 2 sobrinhos lindos idênticos e têm personalidades tão distintas. E o Eneagrama ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Ah, o Nair está falando que está em Ouro Preto. É muito frio, muito calor aí, a temperatura assim um pouco bipolar. Aqui em Barcelona tá bem friozinho aqui agora, deve estar, sei lá, uns 10 graus. Então, no nossa última leitura, a gente falou sobre a tríade do sentimento. O que é isso? O Eneagrama, que descreve essas 9 personalidades, está dividido em 3 tríades. A primeira, que a gente falou no último vídeo, está no YouTube, está aqui no Facebook, quem quiser acompanhar, é a tríade do sentimento. São as pessoas que têm uma personalidade que pode ser uma, que eu me identifico, que é o ajudador, a outra, que é o bem-sucedido, e a outra, que é o especial. Quem tiver curiosidade, se identificar um pouquinho aí. O que essas pessoas têm em comum? Ah, aqui tá falando, Helena, que tá fazendo muito calor. O que essas pessoas da tríade do sentimento têm em comum? Elas têm, na verdade, uma falta de autoestima. Né? Necessitam muito o reconhecimento das outras pessoas, necessitam muito amor, muito carinho. Né? Na verdade, elas precisam dar amor para elas mesmas, para não poder viver tanto no ego, tanto no sofrimento. E hoje a gente vai ler sobre a tríade do pensamento. O que essa tríade tem em comum aí? Eles precisam de confiança, precisam de confiar neles mesmos. Vamos ver se tem alguém aí que se identifica com alguma dessas personalidades? E o bacana disso é que a gente, à medida que a gente vai se conhecendo e vai identificando melhor, olha, meu pai é assim, minha mãe é assim, minha namorada é assim, meu amigo é assim, a gente vai tendo uma convivência mais harmoniosa, vai se aceitando mais, vai aceitando mais as pessoas como elas são, e aí a gente vai vivendo mais, desde a nossa essência, que é quando a gente está tranquilo e feliz, do que quando a gente está no nosso ego, que fica aí sofrendo e pensando que o mundo gira ao nosso redor e as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. Então, eu vou lendo aqui, se vocês forem tendo dúvidas, perguntas, vamos ver como que isso pode ser da maneira mais interativa e possível. Saludos! Bom, para quem está em espanhol, vou falar em português hoje, perdóname. Mi audiencia que está ahí en español en el mundo. Yo sé que hay gente en Colombia, Argentina, Uruguay, pero hoy hablando en portugués. Besitos. Pero
Para estos, el libro en castellano que existe en Amazon. Voltando ao português, prazer em me conhecer. Então vamos lá. Falar dessa tríade do pensamento, que são pessoas que no fundo, precisam confiar mais nelas mesmas. E na vida, saber que dá tudo certo no final. Ah, ó Roberto. Olá, que tal? Ah, Sibeli acabou de entrar. Vamos lá. Sei lá, Roberto, você é dessa tríade do pensamento? Pode ser. Vamos lá. Essa tríade do pensamento, ela é centrada no intelectual. As pessoas que formam parte da tríade do pensamento, que são os eneatipos 5, 6 e 7, que a gente vai conversar hoje, estão obcecadas em se sentirem seguros e protegidos. Quando se desconectam da sua verdadeira essência, vão criando uma personalidade observadora, duvidosa e entusiasmada, que procura em seu entorno o apoio e a orientação que não encontram em seu interior. Você está falando sim? Claro, eu desconfio. Eu acho que é por aí mesmo, você está nessa tríade. O seu principal conflito é a falta de confiança. Devido à sua insegurança, temem expressar sentimentos, tomar decisões e conectar com o sofrimento. E, entre outras emoções, costumam experimentar grandes doses de medo e de ansiedade. O primeiro que a gente vai falar é o eneatipo 5, que é o observador. A pessoa que tem esse tipo de personalidade, quando ela está muito desconectada da essência, ou seja, está muito no ego, como que ela age? É frio, é distante, é solitário, é racional, é pesquisador, é teórico e é reservado. Tem alguém aí assim? Vamos lá. Quando a pessoa está desconectada, como que ela age? Na presença de outras pessoas, sobretudo desconhecidas, se desconecta de seus sentimentos e emoções. Reúne e acumula informação sem nunca se sentir preparado para passar a ação. É um grande teórico, mas tem medo de enfrentar-se à realidade. O Borja Vilaseca, ele fala que, por exemplo, uma pessoa do tipo 5, observador, ele quer aprender a dançar, ao invés de ele ir para uma aula de dança, o que ele faz? Ele compra um livro, Como Dançar. Livro 1, livro 2, livro 3, mas teme entrar em ação. Não é muito expressivo com as pessoas que o rodeiam, prefere estar sozinho e se vangloriar em seu universo intelectual, onde se sente mais cômodo e seguro. Tenta manter sua independência, reduzindo ao mínimo suas necessidades. O medo ao compromisso o leva a estar sozinho, a mente é seu refúgio e os livros sua companhia preferida. As pessoas excessivamente extrovertidas lhe sobrecarregam, especialmente se falam sem pudor de sua vida íntima. É muito reservado e distante, é muito seletivo com relação a incluir pessoas em seu mundo. Não costuma compartilhar o que sente, fala do que pensa. Eu, recentemente, o 5 é a personalidade literalmente oposta do 2. Eu sou a personalidade 2. Então, eu atraio, né, por espelhismo, muita gente que é assim, muito racional, pensa muito, e aí eu chego cheio de coração, emoção, eu falo, o que você está sentindo? E dia desses, vivendo um tema delicado, uma pessoa muito próxima me respondeu, Ingrid, eu não vim aqui para sentir, eu vim aqui só para pensar. E eu já falei, esse é um observador certo. Vamos lá. Se incomoda com as situações muito emocionais. Não gosta de falar do que sente, porque acha que compartilhando seus sentimentos os perderá. Costuma se tornar um especialista em alguma matéria de conhecimento ou um viciado na acumulação intelectual. Memórias da infância. As pessoas desse tipo associam sua infância com o medo de ser oprimido emocionalmente por seus pais, que tentavam invadir sua privacidade. Inclusive, se lembra de ter aprendido que para se sentir seguro e confiante, devia refugiar-se em sua mente. Assim, pouco a pouco, interiorizou que para se sentir seguro e protegido, devia isolar-se do mundo e evitar se implicar emocionalmente com os demais. Qual é o medo e o desejo inconsciente das pessoas assim? Seu medo mais profundo é ser ignorante, impotente, incapaz de viver no mundo, assim como expressar e compartilhar seus sentimentos.
Ele teme não estar à altura das exigências emocionais dos demais. Aí, o que ele faz? Refugia-se nos seus pensamentos. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é entender o mundo que o rodeia para poder compartilhar. Mas ele fica lá, só pensando, né? Pensa aí nesse exemplo de como dançar. Ao invés de dançar, não, vai ler. Um exemplo aqui. Silvia costumava se fechar todas as tardes em seu quarto para poder estar sozinha e pensar em suas coisas. Uma atividade que lhe dava muita segurança para poder enfrentar, cedo ou tarde, a vida. Lia muito sobre algum tema em concreto e desligava o celular para que nenhum intruso atrapalhasse aqueles momentos de intimidade. A voz do ego, o que passa na cabeça dessas pessoas? Costuma lembrá-lo que precisa de mais informação. Ele acha que nunca está bom, tudo que já sabe, tudo que lê. E qual que é a visão distorcida que essas pessoas têm da realidade? Eles pensam que precisam sempre de mais informação para começar a viver. É gente muito teórica. E o seu desejo por acumular e economizar energia, dinheiro, tempo, emoções, sentimentos, vai pensar que sempre ser um observador da vida vai fazer com que ele não se implique tanto na vida e nem se comprometa com os demais. Então, nossas pessoas, assim, para se relacionar afetivamente, têm um pouquinho de dificuldade. Como que eles querem ser vistos pelos demais? Querem ser vistos como pessoas inteligentes, perspicazes, prudentes, que não precisam de nada nem ninguém. É o tipo de pessoa que não incomoda ninguém para que nada e nem ninguém incomode também. O que a pessoa sente por dentro? Uma avareza, que também pode ser definida pela sensação de que precisa de recursos e de energia para compartilhar com os demais. O que essa pessoa está fugindo? Está fugindo de situações e pessoas muito emocionais, muito emotivas, que o levam a se conectar com seus sentimentos mais profundos. Como que essas pessoas se comunicam? Costumam resumir, sintetizar e esquematizar, são pessoas ótimas para racionalizar, desenhar, teorizar, explicar, e fazem com moderação, escolhendo cuidadosamente as palavras. Costuma comunicar ideias de todo tipo, fugindo por completo do plano emocional, do assunto que comenta. É muito pouco expressivo e costuma parecer frio ou distante. Qual que é a principal preocupação? Ele se pergunta se os demais vão lhe demandar tempo, energia, recursos. Então, essa pessoa não incomoda para não ser incomodado. É basicamente assim. E sinal de perigo. Quando que a gente tem que prestar atenção? Quem está muito no ego, quem tem essa personalidade. Acredita que tem que se afastar da realidade geral e das pessoas para mergulhar em teorias, conceitos e ideias, que é onde se sente protegido. E aí, como acaba manipulando os demais? Acaba se isolando, se fechando em si mesmo e evitando vínculos. O que essas pessoas geralmente não consideram é que talvez as pessoas numa conversa de um bar, na mesa, com a família, com o namorado, com a namorada, talvez as pessoas não queiram só falar de teoria, de lógica. Talvez prefiram falar mais de emoções. Tem alguém aí? Esses muito observadores, racionais. Se tiver alguém aí para compartilhar algum exemplo, vai ser bem-vindo. Atitude paradoxal e nociva. Depois de viver um período de estresse, porque viver desse jeito também, né, gente? Não dá certo, não. Ele acaba temendo que seu medo básico seja cumprido, ou seja, ser ignorante, impotente, incapaz de viver expressando o que ele sente. Ele costuma fazer com que os outros se sintam assim. E aí, depois de se desconectar totalmente da sua essência e sofrer as consequências do seu ego, o que ele faz? Ele acaba se desconectando e acaba assumindo atitudes como hiperatividade, dispersão, começa a ser uma pessoa evasiva, superficial, vai totalmente a seu oposto. E qual que é um ponto de inflexão para essas pessoas?
Ele percebe que dedica muito tempo e energia estudando e pesquisando todo tipo de conhecimento, para fugir do seu medo de compartilhar sentimentos. Toma consciência das consequências que lhe supõem isolar-se do mundo. E se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é se refugiar em seus pensamentos e aprender a viver, estará dando os primeiros passos para encontrar com esse seu desapego e com a tranquilidade, com a paz interior. E esse desapego é a principal qualidade das pessoas que têm essa personalidade. Porque eles têm tanto medo de que pensam que tem tanta pouca energia, tanto pouco tempo, tanto pouco amor para dar e atenção, que acaba que não compartilha esse lado deles, que é maravilhoso. E quando eles se conectam com a sua essência, como que eles são? Vamos ver se tem alguém aí conectado, algum observador. Essas pessoas são visionárias, são sábios, são próximos, são compreensivos, são interdependentes, são inovadores, são comprometidos. Quando estão conectados com a essência, com umas práticas, como que essas pessoas podem se conectar mais e descobrir esse lado mais bonito delas? Primeira coisa, não pense tanto. A lucidez mental aparece quando aprende a silenciar a mente. Dedique tempo a cultivar conscientemente o silêncio na sua cabeça. Observe a sua tendência a se refugiar em suas ideias quando tenha medo da realidade. Ao utilizar o pensamento dessa forma, somente consegue perder a energia que precisa para afrontar os desafios do dia a dia. Outra coisa que vai ajudar as pessoas de personalidade do tipo 5, os observadores, fazer exercício físico. Experimente correr, dançar, praticar artes marciais. O esporte te ajudará a conectar mais com seu corpo e a sair da sua mente. Procure o equilíbrio saudável entre corpo e mente. Compartilhe o que sente com pessoas de confiança. Sua tendência a se isolar somente te fecha em sua própria armadilha. Não tenha vergonha de ter sentimentos, nem de se expressar. No fundo, sua família e seus amigos desejam saber mais sobre você e se alegrarão de que faça esse esforço. Com a prática, inclusive, você vai chegar a gostar de fazer isso. Por mais que não acredite, você precisa dos seus amigos e da sua família muito mais do que você pensa. Ame-os e deixe que eles te amem também. Entre no mundo dos outros. Não fique de fora só observando, refletindo sobre o que vê. Participe. Se implique. No fundo, você é a soma das experiências que vive e não das observações que faz sobre elas. Se quer aprender a dançar, dance. Não fique olhando os outros, nem lendo tantos manuais. Entre em ação. Deixe de acreditar que compartilhando o que sente vai perder seus sentimentos. É totalmente o contrário. Quando você expressa o seu amor através de palavras e de ações, o que está fazendo é aumentar sua energia dentro e fora de você. E aqui, gente, né, igual eu já falei nos outros vídeos, nada do que eu falo, nada do que está escrito, nada é verdade, nada é verdade absoluta, né? Tudo tem que ser experimentado. Então, quem está se identificando com essa personalidade, vai lá, experimenta. Beija, dança, abraça e vê como você se sente. No final das contas, como a gente se sente é a verdadeira realidade, né? O que existe é isso, é o que a gente sente a cada momento, né? Não que eu estou falando aqui. Experimenta na vida real. Bom, mudança de percepção da realidade. Compreende que não tem que se esforçar tanto em entender intelectualmente como interagir com os demais. É um conhecimento que só se aprende na prática. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico de ser ignorante, impotente, incapaz e começa a se sentir mais unido com a realidade emocional do seu entorno. E utiliza sua sabedoria para se comprometer mais ativamente na vida das pessoas que amam. Ao recuperar o seu contato com seu eu verdadeiro, substitui o seu pecado dominante do ego, que é a avareza, por sua qualidade essencial, que é o desapego.
que parte da premissa de que sua felicidade só depende de você. Do mesmo modo que a felicidade dos demais só depende deles mesmos. Ao começar a fluir de maneira natural e compreensiva, se torna mais objetivo e menos presença no seu corpo, e ao se conectar com a sua energia instintiva, pouco a pouco vai adquirindo mais confiança e segurança em si mesmo para compartilhar com as pessoas que amam. Já não tem medo a se comprometer e se sente muito mais à vontade e cômodo em situações de grande conteúdo emocional. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, o seu desejo básico é cumprido. Se torna uma pessoa sábia e compreensiva, que não somente é capaz de conceber ideias visionárias e inovadoras, como também pode compartilhar seus sentimentos mais profundos com os demais. Ao ser completamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que tinha perdido, enquanto tentava de forma egocêntrica não ser dominado pelos outros. Tem alguém aí desse eneatipo 5? Eu falo assim, tem muito, generalizando, nenhuma generalização é boa, eu vou fazer uma generalização aqui. Eu acho que tem muitos engenheiros, muitos amigos engenheiros que eu tenho se identificam com esse perfil. Mas é bacana que à medida que vão se permitindo, né, se conectar mais com as pessoas, se permitir abraçar. São pessoas que têm dificuldade de abraçar. E vai vendo que, à medida que fazem isso, elas não são menos, não têm menos, pelo contrário. À medida que mais amor dá, mais amor cresce, mais amor é compartilhado e fica mais em paz. Bom, a gente foi aqui na tríade do pensamento hoje. Agora a gente vai falar do eneatipo 6, que é o questionador. Esse eneatipo 6, tipo, eu falo, gente, não leva essa pessoa para um restaurante que tem um cardápio cheio de opções. Essa pessoa tem muita dificuldade de tomar alguma decisão. E se eu vou por ali? E se eu vou por aqui? Vamos ver como são as pessoas do eneatipo 6 quando estão conectadas com o ego. São desconfiados, são inseguros, são medrosos, são preocupados, indecisos, pessimistas, covardes e ansiosos. Tem alguém aí assim? Padrões de condutas inconscientes do ego. Com frequência, o medo e a ansiedade pelos potenciais problemas futuros te invadem. Vive em um permanente estado de alerta para não ser pego desprevenido. São pessoas que, se vão viajar amanhã, já está pensando: e se eu atrasar? E se eu perder o voo? E se eu perder o voo, eu vou perder o trabalho? E se eu perder o trabalho, eu não vou ter como pagar o aluguel? E se eu não pagar o aluguel, eu vou morar na rua? Conhece alguém que fica sofrendo assim? Muitas pessoas desse eneatipo 6 são assim. Ao se sentir inseguro por dentro, se preocupa obsessivamente em tomar decisões que lhe garantam a segurança e a certeza de que tudo sairá bem. Costuma estar cheio de contradições e dúvidas e chega a sofrer fortes angústias mentais. Usa muitas expressões "e se", "não sei". Acredita que quanto mais fiel e leal seja a seus amigos de confiança, menos possibilidades terá que eles se decepcionem ou te traiam. Prefere seguir instruções claras e precisas e, se possível, ter um manual com passo a passo detalhado. Quando tem que tomar alguma decisão importante, costuma explorar todas as opções e fazer todo tipo de pesquisa, né? São pessoas que precisam tomar uma decisão, vai perguntar para todo mundo, né? Fazer tipo assim, uma enquete. Se vai cortar o cabelo ou não, pergunta para 20, 30 pessoas. Tem alguém aí assim? Um de seus principais conflitos é a luta constante entre sua coragem e a sua covardia. Tende a ver o copo meio vazio e se preocupa muito por assuntos que ainda não ocorreram. Apesar de ter medos e inseguranças, algumas vezes toma grandes decisões que deixam seu entorno boquiaberto. E tem um radar interno para identificar falsidades, inconsistências ou contradições, que o permite saber se pode confiar ou não em uma pessoa. Memórias da infância.
Associa sua infância com o medo de não ter o apoio de seus pais e, por sua vez, ser dominado por eles. Inclusive, se lembra de ter aprendido que, para se sentir segura e confiante, devia formar uma aliança com seus progenitores, diante dos quais, de vez em quando, se rebelava. Assim, pouco a pouco, interiorizou que não estava bem confiar em si mesmo. Qual que é o medo e o desejo inconsciente dessas pessoas, desse eneatipo? Seu medo mais profundo é afrontar situações adversas de forma imprevista e não ser capaz de sair delas por si só. Teme não contar com a segurança que precisa para caminhar tranquilo pela vida. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é encontrar apoio e orientação para se sentir seguro, o que o leva a se tornar uma pessoa altamente apegada a alguma crença, pessoa ou instituição externa. Alguém aí se identificando? Está entrando mais gente aqui. A voz do ego. O que diz essa vozinha? Como que a gente sabe se é a voz do ego ou é a voz da essência? A voz do ego geralmente faz a gente sofrer. Você está sofrendo? É o ego falando, minha gente. O que essa vozinha diz? Costuma lembrar que para se sentir protegido, deve fazer sempre o que esperam dele, tomando as decisões que lhe garantam mais seguranças. Ou seja, essa pessoa vive, né, à mercê da opinião dos outros. Né? Como é viver assim? Como seria tomar as decisões por si próprio? Qual que é a visão subjetiva do mundo? Costuma pensar que o mundo é um lugar inseguro e ameaçador. Portanto, acredita que tem que estar sempre atento a possíveis perigos. Às vezes eu confundo a palavra peligro em espanhol. Reação habitual. O medo e a certeza e a incerteza pelas ameaças futuras o fazem acreditar que, pensando e refletindo sobre elas, obterá a segurança que precisa para lidar com as mesmas. Como quer ser visto pelos demais? Como uma pessoa leal, fiel e corajosa, que faz o que deve ser feito e, portanto, é digna de confiança. O que sente por dentro? Covardia, que também pode ser definida como ansiedade, que o leva a temer situações e acontecimentos que ainda não ocorreram. E do que foge essas pessoas? Foge de pessoas e situações que o façam conectar com o medo, com a insegurança, com a incerteza e com a dúvida. Aqui tem um exemplo. Vamos ver se alguém se reconhece com esse exemplo. Sebastião não suportava ser colaborador freelancer para uma consultoria, apesar de gostar muito do que fazia. A incerteza de não saber quanto ia ganhar cada mês lhe gerava muita preocupação e ansiedade. Quando teve a oportunidade, assinou um contrato indefinido, mesmo que trabalhando para outra empresa e desempenhando um cargo que não gostava muito. Então, são pessoas que vão buscar segurança num relacionamento, num trabalho, mesmo que não estejam tão felizes. Né? Elas fazem isso quando estão muito desconectadas delas mesmas. Né? Com esse ego que fica pedindo essa segurança. Né? Às vezes, quando estiver num dilema aí, que trabalho que eu vou? Nossa, esse aqui é um contrato ilimitado. Esse aqui só 6 meses. Não sei o que vai acontecer depois. As pessoas têm mais medo de tomar uma decisão assim, no escuro. Qual que é o estilo de comunicação? Costuma questionar, igual a gente falou, né? O e se. Analisar, planejar, prevenir, duvidar. E o faz alternando discursos energéticos e cheios de segurança com comentários espontâneos que questionam suas próprias afirmações. E o levam a duvidar de si mesmo. Muitas vezes cria problemas e preocupações. No tipo, e se? E com frequência dizem, não sei. O Eider entrou aí. Ei, Eider. Qual que é a principal preocupação desse eneatipo? Se pergunta o que poderia sair mal, em quem pode confiar e se está tomando as decisões que mais segurança podem lhe trazer. Sinal de perigo. Acredita que precisa depender de algo ou de alguém
para encontrar apoio e orientação no momento de tomar suas próprias decisões. Algo que geralmente não considera. Por mais que se sinta no dever de pensar em como resolver os problemas futuros, talvez não leve em conta que os demais também possam assumir essa responsabilidade. Atitude paradoxal e nociva. Depois de viver um período de estresse e temendo que seu medo básico, afrontar situações adversas e não ser capaz de sair delas por si próprio, costuma questionar as crenças dos outros com o objetivo de derrubá-las e fazer com que se sintam inseguros. Desconectando. Quando essa pessoa está desconectando da sua essência? Finalmente, depois de se identificar totalmente com o ego e sofrer as consequências próprias do seu eneatipo, termina se desconectando no eneatipo 3, que a gente falou dele no último vídeo, o bem-sucedido, assumindo os traços mais escuros dessa personalidade. Quanto mais desconectado essas pessoas questionadoras estão, elas começam a ser competitivas, falso, a ter muita vaidade, muita ambição. E qual que é o ponto de inflexão? Quando vê, gente, não está funcionando viver assim. Quando eles percebem que dedicam muito tempo e energia buscando apoio e orientação das outras pessoas. E tomam consciência das consequências que é se apegar à crença dos outros para se sentir seguro. Se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é a de se apoiar nos outros para seguir em frente, vai estar dando os primeiros passos para encontrar sua paz e seu valor interior. Como que é o eneatipo 6? Conectado. Esse eneatipo 6 é uma pessoa super corajosa. E além disso, é fiel a si mesmo, é tranquilo, inspira valores, é seguro, é digno de confiança, é corajoso e é leal. Ele se conecta no eneatipo 9, a gente vai falar dele na próxima segunda. E quando ele está conectado, é uma pessoa que está em paz, está em harmonia. Uma pessoa tranquila, não fica aí pensando e se. E o que você pode fazer, se você se reconheceu aí nessa personalidade, para você estar mais em paz com você mesmo e mais tranquilo? Deixe de se preocupar com problemas futuros. Além disso, tenha em conta que ao ter a tendência de pensar sempre no pior, as ameaças que você cria mentalmente quase nunca acontecem. Dessa forma, o único que consegue é se desgastar mentalmente e ser menos eficiente no seu dia a dia. Ninguém sabe melhor do que você o que deve ser feito a cada momento. Uma coisa é pedir um conselho em um momento determinado, e outra é se tornar dependente deles. Todo o apoio e a orientação que procura estão te esperando dentro de você. Confie em seu próprio critério. E ao fazê-lo, se pergunte: o que de pior pode acontecer? Se deixa de lado seu pessimismo, verá que não vale a pena perder a paz interior por ele. De fato, não vale a pena perder a paz interior por nada nessa vida. Aprenda a relaxar sua mente. Faça esporte, passeie, nade, faça yoga. Tente viver sem pensar no que pode acontecer. Tanta atividade mental está acabando com a sua energia. Faça o que faça, tente ser consciente de si mesmo, concentrando-se no momento presente, no aqui e agora, onde está tudo bem. Esse é o maior esforço que as pessoas do eneatipo 6, precisam fazer. Não ficar lá pensando no e se, não. Agora, tá tudo bem no aqui e agora. Para fortalecer sua autoestima e segurança, o melhor é começar a tomar decisões individualmente, sendo consequente, responsável pelos resultados. Comece com questões sem importância e vai assumindo cada vez mais responsabilidade. Paralelamente, faça uma lista dos seus principais valores. O que é realmente importante para você? Se ficar aí pedindo opinião de todo mundo, acaba que você não acaba fazendo o que é importante para você. O que te motiva?
né? Começa, quando fala assim de decisão não importante, quando pergunta que filme você quer ver, né? Você tem lá 20 opções, se escute, né? O que é um filme que faz seu coração vibrar, né? Não peça opinião para 20 pessoas. E aí, pouco a pouco, vai tomando decisões maiores e mais confiante. Isso é uma dica interessante e fácil de colocar em prática no dia a dia. Deixa de ver o copo meio vazio para passar a vê-lo meio cheio. Os pensamentos negativos geram automaticamente emoções negativas, que por sua vez condicionam de forma negativa a sua conduta. Saia desse círculo vicioso e aprenda a se enfrentar ante a adversidade de maneira positiva. Deixe de dizer não sei. Tente ser consciente quando compartilha o que pensa com outras pessoas. Os demais poderão estar ou não estar de acordo com o que você diz. Mas não deixe que sua insegurança diminua a credibilidade de seus argumentos ou afirmações. Não se trata de compartilhar certezas, e sim de trocar pontos de vista. O que você pensa tem o mesmo valor que o que os demais pensam. Mudança de percepção da realidade. Compreende que não tem que se apegar a pessoas ou crenças para caminhar sem medo pela vida. Ao ser cada vez mais consciente, interioriza que o seu desejo de se sentir seguro é precisamente o que te gera mais insegurança. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico, afrontar situações adversas de forma imprevista e não ser capaz de sair delas por conta própria, e começa a confiar mais em si mesmo e na vida, aproveitando a sua coragem para tomar decisões importantes sem ser invadido pela sombra de dúvida. Qualidade essencial. Ao recuperar o seu contato com seu eu verdadeiro, substitui o seu pecado dominante, a covardia, pela sua qualidade essencial, a coragem. Ao começar a fluir de maneira natural e confiante, se torna mais corajoso para afrontar sem medo os desafios e as dificuldades que vão aparecer pelo caminho. Compreende que deve permanecer mais em contato com você mesmo, sem reagir às suas ansiedades mentais. Já não teme o que a vida vai te trazer e se sente mais livre para viver o momento presente, sem pensar tanto nas consequências. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, o seu desejo básico é cumprido. Se torna uma pessoa fiel a você mesmo, sem medos nem preocupações, e cuja confiança e fé na vida te leva a comprometer-se com causas épicas e heróicas, que vão além da sua segurança pessoal. Ao ser plenamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que tinha perdido enquanto tratava de maneira egocêntrica, se sente seguro e apoiado pelos demais. Tem algum 6 aí, algum eneatipo 6, que fica se questionando, e se? Bom, tomara que tenha se reconhecido e que pouco a pouco vai praticando essa confiança, de ir fazendo as coisas por você mesmo. E compartilha comigo depois como é essa vida confiando em você e confiando que as coisas sempre acontecem da melhor maneira, né? Mesmo que não seja a opinião de todos. E vamos agora para o último eneatipo dessa noite, que é o entusiasta. Também tem muitos amigos, adoro meus amigos assim, que é o eneatipo 7. Aqui, eneatipo 7. Quando o eneatipo 7 está desconectado da sua essência e está lá no ego, como que é essa pessoa? É uma pessoa engraçada, é muito planejador, é hedonista, hiperativo, insaciável, superficial, disperso, guloso, quer tudo, tudo, tudo. Padrões de conduta inconscientes do ego. Costuma sorrir, pensa bem, vê se você conhece alguém aí que é assim, ou de repente você que está aí ouvindo esse vídeo é assim também. Costuma sorrir e entusiasmar os demais com sua forma alegre de ser. Utiliza o senso de humor como um mecanismo de defesa. Tenta preencher o vazio que percebe em seu interior com pessoas
e experiências prazerosas e gratificantes. É hiperativo e tem dificuldade de ficar quieto. Sua mente não para de falar. Às vezes pode chegar a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí fica difícil para essas pessoas se concentrar e prestar atenção nos demais. Dá a impressão de se sentir sempre alegre e feliz, quando na verdade acumula muita dor por dentro. Trata de manter a mente ocupada em coisas agradáveis e prazerosas, para não pensar em nada que seja doloroso e negativo. Costuma não se aprofundar em nada com medo de sofrer. Não gosta de estar sozinho e nem em silêncio, pois entra em contato com a ansiedade, o vazio e o mal-estar que reside em seu interior. Se distrai com facilidade e se dispersa muito. Pensa que algo melhor está sempre acontecendo em outro lugar. Alguém aí, assim, se identificando? Considera que aproveitar a vida seja satisfazer os prazeres que essa oferece. Seu espírito aventureiro o leva a querer experimentar tudo, absolutamente tudo. São as pessoas que estão aí saltando de paraquedas, pulando de bungee jump, tem que fazer todas as possibilidades e oportunidades que a vida oferece. Costuma se entediar quando não encontra estímulos suficientes no ambiente. E aquela pessoa que... E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? De repente alguém tem um filho que é assim. Se tem alguém aí? Sofre da síndrome de Peter Pan. Resiste a amadurecer e a se comprometer com sua responsabilidade por medo de que sua vida se torne monótona e entediada. Memórias da infância. Associa sua infância com o sentimento de ter sido negligenciado por seus pais prematuramente. Inclusive, se lembra de ter aprendido que para se sentir seguro e confiante, tinha que se cercar de brinquedos, experiências, pessoas estimulantes e gratificantes. Assim, pouco a pouco, interiorizou que não estava bem se sentir dor nem tristeza. Qual que é o medo mais profundo dessas pessoas? É se ver sem nada, assim como se sentir dor e sofrimento. Teme se conectar com a sua ansiedade e com seu vazio interior. Seu desejo mais inconsciente, por outro lado, é se sentir feliz o tempo todo, o que o leva a se tornar uma pessoa obcecada em ter prazer de forma imediata. Um exemplo. Maria costumava estar sempre com gente, aproveitando planos divertidos e gratificantes, evitando ficar sozinha. E se lembra que o pior momento do dia era antes de ir dormir. Costumava ir deitar com a televisão ligada ou escutava música para que o silêncio não a incomodasse. Tem gente aí que não consegue ficar em silêncio nem um segundo na vida? Cara, todo mundo aqui, quando a gente fala desses 9 eneatipos, todo mundo vai se reconhecer em algum momento, em algum deles. Só que todo mundo tem um que fala mais alto, né? Que essa dorzinha aí grita mais, que essa voz do ego fala mais. E a partir do momento que a gente se identifica com um deles, nossa, parece que abre uma luz. Falo, gente, parece que agora o mundo me entende. As pessoas que leram esse livro e compartilham comigo a experiência, nossa, fala que existe um antes e um depois. E comigo, pelo menos, foi assim, a experiência. Vamos lá. Continuando no eneatipo 7, que eu já estou aqui falando há mais de 40 minutos. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, ou depois mandar uma mensagem inbox. O que a voz do ego dessas pessoas diz? Costuma lembrar que certamente em outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, se sentiria muito melhor do que está se sentindo agora. Eu tenho uma amiga que eu falo, será que ela é um 7? Às vezes eu fico pensando, né? Que às vezes quando a gente vai num restaurante, a gente fica mudando de mesa. Ah, essa aqui tem mais sol. Ah, não, aquela ali tá com mais sol. Não, gente, vamos sentar aqui, tá bom? A pessoa fica sempre pensando que em algum outro lugar é melhor do que o aqui e o agora. Qual que é a visão subjetiva do mundo? Acha que o mundo está cheio de oportunidades para escapar de sua dolorida realidade interna. Dessa forma, olha obsessivamente para o futuro. Reação habitual. O planejamento mental o leva a pensar em muitas coisas excitantes e gratificantes ao mesmo tempo.
pensando que assim poderá fugir de sua realidade interior e, por consequência, de seus medos, ansiedades e dores emocionais. Como quer ser visto pelos demais? Quer que os demais o vejam como uma pessoa feliz e alegre, que aproveita a vida plenamente. E o que sente por dentro? Sente a gula, que também pode ser definido pelo desejo de se preencher com experiências gratificantes para evitar o contato com seu vazio interior. Do que foge? De situações ou pessoas que lhe provoquem dor, sofrimento, desconforto, negatividade, tristeza. Como que essa pessoa se comunica? Vamos ver se você reconhece alguém que é assim. São pessoas que costumam exagerar, costumam divertir, alegrar, entusiasmar e faz de forma espontânea, capturando o interesse e a atenção dos demais. É aquela pessoa que chega, bom dia! Né? Os guias de excursão, geralmente são assim. Adora entreter, fazer rir, contando diversos casos engraçados. Costuma sorrir, sobretudo, no início e no final das conversas. Gesticula e ri muitas vezes. Eu achava que eu era um 7, né? Que eu fico aí rindo o tempo todo. Mas uma coisa que me ajudou a me reconhecer aqui, falo muito mais essa dor que cada um sabe no seu interior. E aí, no final das contas, eu me identifiquei totalmente com o 2, né? E falo, tendo o livro aí como referência, você talvez vai ter, será que eu sou esse? Sou esse? Mas em algum momento, eu falo, talvez mais pela dor do que pela essência, você vai falar, nossa, é assim que eu ajo. Qual que é a principal preocupação do tipo 7? Se interessa em planejar atividades que lhe garantam prazer, entretenimento, diversão. E o sinal de perigo, quando acredita que tem sempre alguma coisa melhor em algum outro lugar. Algo que geralmente não considera. Que mesmo que seja muito rápido mentalmente e possa funcionar em vários níveis ao mesmo tempo, talvez os outros queiram se centrar em um tema e comentá-lo mais profundamente. A pessoa que está falando o tempo todo sobre vários assuntos, tem sempre uma novidade para contar, um ponto de vista. E de repente as pessoas querem aprofundar mais. As pessoas estão bem com aqui e agora, não precisa estar fazendo coisa o tempo todo. Essas pessoas são do tipo que se cancela um plano, porque de repente está chovendo, sei lá, fica inquieta. E agora, o que a gente vai fazer? Não sabe fazer nada. Tem gente que é assim. E depois de viver um período de estresse, porque as pessoas assim sofrem, temendo que seu medo básico seja cumprido, ou seja, se vê sem nada, ou sentir dor ou sofrimento, costuma fazer com que os demais sofram. E costuma julgar as pessoas, chamando de muito sério, muito entediado. E, finalmente, depois de se identificar totalmente com o ego e sofrer as consequências próprias do seu eneatipo, acaba se desconectando e se torna uma pessoa muito perfeccionista, muito exigente, ressentido. E qual que é o ponto de inflexão? Que chega um ponto na vida que não dá, gente, para viver baseado como o ego, essa vozinha fica falando. A pessoa percebe que se dedica muito tempo e energia procurando experiências para fugir do medo de sentir dor. Toma consciência das consequências que está o tempo todo aí planejando. E se chega à conclusão de que sua verdadeira essência não é de precisar de estímulos, vai estar dando os primeiros passos para encontrar a sua sobriedade. As pessoas do tipo 7, quando estão conectadas com a sua essência, são pessoas sóbrias, são pessoas agradecidas, são pessoas calmas, são pessoas maduras, são pessoas felizes, são pessoas sábias. E o que você pode fazer, se você é desse eneatipo, para conectar cada vez mais com você, né? Conectar com a sua melhor versão? Não tenha medo de sofrer nem de sentir dor. Ao experimentar essas sensações, que a priori você percebe como negativas, pode chegar a aprender muito sobre sua condição humana. E não é só isso. Uma vez que tenha superado esses momentos, sentirá que sua alegria é ainda mais real
e mais significativa. Ei, Socorro, tudo bem? Além disso, se foge desses momentos de sofrimento e de dor, corre o risco de não alcançar a alegria desejada. Estou lembrando aqui, tem um filme da Pixar, se eu não me engano, que aí no Brasil chamou Divertidamente. Alguém aí assistiu esse filme? Eu gosto muito que ele fala dessas emoções, e eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu fugi da tristeza, e hoje, cada vez mais eu me conecto com o que eu sinto, né? Seja dor, seja medo, seja tristeza. E quando a gente reconhece o que a gente sente, a alegria, a felicidade é tão maior quando a gente reconhece todos os sentimentos e não nega, né? É uma boa dica para quem é dessa personalidade 7 também. Quando se sentir incômodo por não fazer nada e se sentir entediado, pergunte-se: do que estou tentando fugir? Certamente você já sabe que costuma escapar desses momentos através de um planejamento mental, mas assim só consegue prorrogar o inevitável, o encontro com você mesmo, com suas ansiedades internas. Obrigada, Socorro. Tá aqui falando. Quando a impaciência te invadir, se pergunte: tenho pressa de quê? O que eu tenho que fazer daqui a pouco? Analise sua resposta. Na maioria das vezes, por não dizerem todas as vezes, as respostas não justificam. O que realmente te incomoda é permanecer no presente, no momento presente. Por isso, tende a ficar pensando no futuro. Respire fundo e insista. O que está faltando nesse momento? Olha o Igor aí. Oiê! Pouco a pouco, vai desmascarando o seu ego. Ele é o único que não suporta o aqui e agora. Escute atentamente os demais. Quando estiver conversando com outras pessoas, seja consciente das suas necessidades de interrompê-las e se pergunte: o que eles estão me dizendo sobre o que pensam e sentem? Estou escutando com toda a minha atenção? Pode ser que tenha certeza que sabe como seu interlocutor vai terminar a frase. Deixe-o terminar assim mesmo. O paradoxal é que quanto mais você escute, mais você vai gostar de escutar. Descubra o prazer no cotidiano. A intensidade não é necessária sempre. Além disso, você acaba com a sua reserva de energia. Mantenha a atenção e a percepção consciente. Pouco a pouco, vai descobrir que a satisfação verdadeira vem do simples fato de estar vivo. Procure momentos de silêncio, solidão e leitura. Ler é uma atividade que pode te ajudar a se conectar com a sua realidade interior, assim como acalmar a sua mente, que fica sempre tentando planejar um tanto de coisa. Qual que é a mudança de percepção? Compreende que não precisa fugir eternamente de sua realidade interior. Ao ser cada vez mais consciente, interioriza que o desejo de se preencher com experiências emocionantes é exatamente o que te impede de aproveitar a vida plenamente. Liberado do seu ego, abandona o seu medo básico, se vê sem nada, assim como sentir dor e sofrimento, e começa a relaxar e a desfrutar com alegria e naturalidade os momentos de tranquilidade e quietude. Qual que é a qualidade essencial do Eneatipo 7? Ao recuperar o contato com seu eu verdadeiro, substitui o seu pecado dominante, que é a gula, pela sua qualidade essencial, a sobriedade. A capacidade de se sentir bem com você mesmo, sem necessidade de estímulos externos. Ao começar a fluir de maneira natural e tranquila, se torna mais sério e mais profundo, conhecendo e entendendo o modo de acalmar as suas ansiedades internas. Descobre que a realidade contém muito mais beleza do que podia imaginar e aproveita cada momento que a vida vai te apresentando. Ao abandonar conscientemente suas estratégias egocêntricas, o seu desejo básico é cumprido. Se torna uma pessoa alegre e profundamente agradecida por estar vivo. Uma sensação que compartilha de maneira espontânea e serena com todas as pessoas. Ao ser plenamente consciente de tudo isso, recupera a paz interior que tinha perdido enquanto tentava de maneira egocêntrica fugir da dor e do sofrimento. E aí, tem algum Eneatipo 7 aí?
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Hoje a gente falou da tríade do pensamento, as pessoas que estão sempre pensando, racionalizando muitas coisas e acabam demorando para entrar em ação, né? O convite é: deixa de pensar, né? Vive mais no aqui e agora e se conectem. O livro, O Prazer em Me Conhecer, ele está na Amazon. Por enquanto está só na Amazon daqui da Espanha. Eu vou colocar o link, mas já chega aí no Brasil. E daqui a pouquinho vai estar na amazon.com.br também. E se alguém quiser o livro, no final do ano, eu vou estar aí no Brasil para o Natal. Vou passar em Belo Horizonte e provavelmente em São Paulo também. Então, se alguém quiser que eu leve o livro daqui, pode ser um bom pretexto para a gente se encontrar, fofocar e trocar algumas ideias sobre a nossa personalidade e reconhecer se a gente está mais conectado com o nosso ego ou com a nossa essência. E como é que a gente sabe isso? Como a gente se sente. Agradeço todo mundo que acompanhou aí nosso clube de leitura de hoje. E te convido para a próxima segunda-feira, dia 20, 7h30 da noite. Vou estar aqui de novo, ao vivo, para a gente ler sobre a última tríade e terminar o livro, que é a tríade do instinto. A gente vai estar falando sobre os perfis. O perfil 8, que é o confrontador, o 9, que é o pacificador, e o 1, que é o perfeccionista. Se você é alguém assim ou reconhece alguém, não perde não. E compartilha, chama aí as pessoas para acompanharem a gente. Prazer em me conhecer. Em espanhol, encantado de conhecer-me. Obrigada a todo mundo. E eu espero te ver por aqui ou pelo mundo. Obrigada, beijo. Tchau!